é mais difícil, é mais fácil, na verdade, um cliente ser atendido por IA e confundir? Pensar que está tratando com uma pessoa, está tendo uma relação ali real, ou é mais difícil aprender mandarim? É mais difícil aprender mandarim, porque o cliente ele se confunde bem facilmente. É até um primeiro bom tema para a gente abordar, Caparema, porque o negócio é o seguinte: Hum, quando a gente começou a discussão de inteligência artificial no mundo, tem um cara que até virou filme depois, que é o Alan Turing. Quem fez o filme com ele foi aquele o jogo da imitação, eu acho que chama com o Cumberbatch. sim. Então é um filme, concorreu ao Oscar, tudo mais. Mas esse cara, ele virou filme porque ele foi um dos caras que inventou a lógica de programação moderna. E aí o Alan Turing, quem quiser pesquisar depois em casa, dá uma olhadinha, só pesquisar, ele criou uma teoria que é o seguinte: olha, os computadores eles vão ser inteligentes, eles vão ter um nível de consciência Uhum. quando foi impossível distinguir uma conversa entre uma máquina e um ser humano, se quem é humano, quem é a máquina que está falando. E aí esse ficou consagrado na computação como o teste de Turing. E aí, por décadas, a computação perseguiu o teste de Turing, que era, olha, vai ficar inteligente quando a gente conseguir esse objetivo. E aí, recentemente, com o surgimento do ChatGPT, em 2021, anunciou-se, olha, pelo critério do teste de Turing, isso aqui já aconteceu. Então, você vê uma conversa entre Uhum. a máquina e um ser humano, é impossível distinguir quem que é a máquina e quem que é o ser humano. Então, assim, isso mostra muito bem o tanto que a computação evoluiu, tanto que a inteligência artificial evoluiu. E boa parte dos clientes que conversam com IA hoje, embora avise-se para ele que aquilo é uma inteligência artificial, boa parte deles não entende, porque já está começando a ficar indistinguível. Está começando a ficar até melhor que o humano, eu diria. Ah, isso aí nós vamos para um lugar muito interessante. Inclusive, eu queria avisar para vocês que nós estamos aqui com dois avatares, tá? Depois nós vamos nos revelar durante o episódio. Luiz, é o seguinte, você falou da questão da inteligência, da máquina, vamos chamar disso? Sim. Da máquina dessa programação, né? Ser muito parecida e até mesmo ter essa relação. É necessário ser parecido? Por que você acha que persegue tanto como se fosse uma outra pessoa? Não seria mais autêntico deixar claro? Não estou falando em perder a eficiência. Sim. Estou falando em mudar de lugar. Não seria mais fácil isso ficar claro? Falar, olha, eu sou uma inteligência que estou dialogando com você. Ou você acha que isso fica menor? É uma jogada de marketing, é uma jogada psicológica, é uma jogada de estratégia? Que jogo é esse? Então, quem está jogando o jogo é o ser humano. Porque esse que é o grande ponto. A nossa IA, por exemplo, ou qualquer outra, tende sempre a avisar para aquela pessoa que ela está conversando com uma inteligência artificial. Em quase todos os Hum. casos, isso é sempre avisado. E aí, o grande ponto é que o ser humano ele prefere não entender. Porque ele prefere emular um comportamento que é mais próximo do dele. Sendo mais próximo do dele, é mais interessante. Então, isso tem acontecido muito. E aí tem várias motivações para isso, né? Uhum. Então, um dos pontos que a gente pode pensar também, e a gente pode discutir daqui a pouco, tem gente, isso não é filme, de cada hora eu cito um filme, né? Mas tem gente já se apaixonando, criando relações afetivas por inteligências artificiais. Esse é uma grande questão, porque o ser humano, por mais que ele esteja conversando com máquinas, ele está sedento por conexões que a gente não tem no nosso dia a dia. Então eu aviso para o ser humano, mas é um comportamento tão próximo, que Uhum. emula tanto, que ele acha que é outra pessoa Ele ali. busca isso, né? Ele busca isso, Você ele falou busca de, isso. você falou de conexões. Mesmo sabendo que ele está nesse lugar, esse lugar o deixa mais confortável, né? Sim, Porque às vezes a gente está em lugares que a gente nem sabe, ou é surpreendido também. Que por falar em surpresa, eu queria que você comentasse um pouquinho, antes da gente aprofundar, um tema que está muito atual. E essa surpresa da China, sim. já utilizando o seu mandarim, eu não sei se foi de propósito esse estudo linguístico do nosso querido Luiz, mas nós tivemos uma surpresinha aí com a DeepSeek, né? Como que você enxerga esse grande poder concentrado, e a gente está falando isso, que você falou de ser humano, essa conexão. Então, se eu tenho um poder de agregar opiniões do ser humano, que ele utilize, eu também tenho um poder sobre ele. E isso, quando está muito concentrado, é um certo risco que nós corremos. E agora veio para mostrar que não é bem assim. O que você acha dessa história da China, nessa briga por posicionamento e até mesmo essa conexão que você falou com as Sim. pessoas, ser uma fatia dela também? Beleza, vamos primeiro trabalhar o negócio da surpresa.
Surpresa, gente, só é surpresa para quem não estuda China, para quem não está envolvido com esse ambiente de China, que mais pessoas no Brasil deveriam estar, porque a gente está vivendo um mundo que ele está cada vez mais bipolarizado, China e Estados Unidos. E aí, o grande ponto é o seguinte, então, primeiro, não é surpresa. A gente sabia que os chineses estavam avançando, estavam procurando, estavam correndo atrás de produzir uma inteligência artificial para o mercado. E isso era normal, e quem estava acompanhando o mercado chinês começou a ver guerras entre IAs internamente, porque a China usa um outro modelo de internet. Então a internet que funciona no resto do mundo não é a mesma internet da China. E aí lá dentro eles têm estruturas específicas. Então aqui, desde novembro de 2022, o mundo inteiro está falando de OpenAI, de ChatGPT, coisas que vocês devem ter utilizado no dia a dia. Mas a China tem uma discussão toda própria, e a China está investindo muito nessa jogada. E aí eu vou trazer um cara aqui, que é o primeiro para a gente discutir, que é o seguinte. Tem um teórico chinês que chama Kai-Fu Lee. O Kai-Fu Lee, ele é um especialista em inteligência artificial chinês. E ele lançou um livro em 2021 que chamava AI Superpowers. Que nesse livro, ele fala, olha, está acontecendo no mundo um negócio que ele chamou de efeito Sputnik. Lembra lá do Sputnik, da União Soviética? Que é, em 1957, a Rússia, que na época a União Soviética, lançou o primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik. E aí os americanos entraram em desespero. Por quê? Os russos se adiantaram. Se você consegue botar um satélite, você consegue jogar uma bomba. Isso fez os americanos, e aí já entrando no governo Kennedy, que eles criassem a NASA, que é a Agência Espacial Americana. Por quê? Para correr atrás dos soviéticos, para não deixar eles ganharem a corrida espacial. O que o Kai-Fu Lee falou? A China teve seu momento Sputnik com a inteligência artificial. Quando foi? Ah, foi no ChatGPT? Não, foi muito antes. Foi em 2016 que uma empresa que hoje pertence ao Google, chama DeepMind. Tô falando os nomes, depois a gente deixa nas referências. Sim, claro, claro. A DeepMind, ela lançou uma inteligência artificial para jogar Go. Go é um jogo chinês milenar. Lembra xadrez, mas é muito mais difícil que xadrez. E aí, eles lançaram essa inteligência artificial que era para derrotar o campeão mundial de Go, que era chinês, no Go, naquele jogo. E os chineses achavam que isso era impossível, porque o jogo era muito complexo.